He-Man. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pois é, hoje eu vou falar sobre Mestres do Universo, filme que já tá nos cinemas aí com distribuição da Sony Pictures. Eu já conferi, fui na Spoiler Night lá do Cinemark, que foi super legal, ganhamos ótimos brindes e depois ainda fui convidado pela Krispy Kreme dos Donuts Delícia para ir junto com eles comemorar essa união aí de Krispy Kreme com Mestres do Universo numa outra exibição. Então assim, ó, tô no hype total. Eu adorei o filme, então hoje eu vou falar 5 motivos para você assistir, mas antes vou dar uma situada aí no que você vai encontrar para não ter confusão, né? Porque às vezes as pessoas vão assistir esperando uma coisa e é outra. Eu tenho visto na grande maioria a galera gostando do filme, porém as pessoas que eu tô vendo que não estão gostando são por alguns motivos que vale a pena pontuar. Bom, se você está esperando uma abordagem mais sombria e realista, né, que é um termo que a gente usa bastante aí, que veio com os filmes de heróis, né, porque antigamente os filmes de heróis eram mais coloridos, tal, e hoje em dia tem essa pegada mais séria, mais pé no chão, digamos assim. É uma coisa mais ou menos como a série clássica do Batman e os filmes do Christopher Nolan. São abordagens totalmente diferentes. Então, aqui em Mestres do Universo, você não vai encontrar um aprofundamento na mitologia, uma coisa muito bem pensada, uma história super desenvolvida. Pelo contrário, é um filme que vai fazer um estilo mais próximo dos anos 80, daquela simplicidade. Então, realmente, ele não está muito preocupado em ficar explorando, assim, se aprofundando muito, né? Ou fazendo uma coisa num estilo medieval, meio Game of Thrones, né? Que poderia ser uma pegada desse tipo. Mas não, ele está mais voltado para o estilo do desenho animado, da animação. Não é baseado exclusivamente na animação, ele pega várias referências de várias encarnações do He-Man, mas no geral, assim, eu diria que é uma pegada filme dos anos 80 de fantasia. Quem cresceu nos anos 80, 90 sabe do que eu tô falando. E mais focado no estilo do desenho animado. Então é um filme colorido, ele tem uma simplicidade. É aquele filme pra passar o tempo mesmo, divertido, sabe? Dá pra ir com a família de boa. Então assim, não vai esperar uma coisa muito séria, porque realmente senão você vai se decepcionar. Então se você tá buscando esse tipo de filme, Nolan, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, que eu amo, mas não é o que você vai encontrar aqui. Então realmente passa longe, senão você vai lá e vai sair xingando, não adianta nada. Agora, se você quer relembrar a animação, quer mais cores no cinema, quer um filme bem família assim, aí você pode ir de boa que você vai se divertir. Então vamos lá, vou me aprofundar mais aí falando de 5 motivos. Eu poderia falar vários motivos, eu adorei o filme, mas vou falar 5 aqui, que eu achei que vale a pena destacar. Bom, motivo número 1, eu sou uma pessoa que tô cansado de mundos criados por CGI, né, por efeitos visuais, efeitos computadorizados. Então assim, eu gosto muito do efeito prático. Você vê filmes de antigamente que tinham os sets construídos, parece mais real, né, aquela coisa que você consegue tocar. Hoje em dia a gente percebe que tudo ali é falso, né? Que eles estão numa tela verde, uma tela azul e tal. Então quando eu vi o trailer desse filme eu falei, putz, não sei se eu vou gostar porque eu tô com preguiça de muito CGI. A gente viu muitos filmes de heróis aí nos últimos anos, e não só filmes de heróis, as aventuras em geral, né? Filmes de ficção científica. Hoje em dia tá tudo muito apoiado no CGI, então eu tava com esse receio. Porém, como eu falei, como ele tem uma pegada bem cartunesca, bem animada, bem colorida, aqui não me incomodou. Pelo contrário, eu achei que funcionou muito bem. Tem momentos que são muito bem feitos, os efeitos visuais, e tem outros que você vê que é bem, assim, digamos, artificial, sabe? Que tem um movimento estranho, você percebe que tem chroma key, esses efeitos. Tem alguns momentos, porque tem uns que são muito bem feitos, inclusive a caracterização do esqueleto, aqui tem umas cenas de batalha bem legais, mas tem outros que realmente fica ali meio mais ou menos assim, mas não me incomodou porque tá dentro da proposta do filme. Então se fosse uma coisa muito séria, já me tiraria se fosse uma pegada mais realista. Falando no esqueleto, o que eu achei muito legal nesse filme é que eles não tentam humanizar o vilão, ou mostrar por que ele se tornou daquele jeito, que trauma que ele sofreu antes, sabe? Tipo, aqui ele só fala, eu sou mal mesmo porque eu gosto de ser mal e acabou, sabe? Tipo, ponto final. Não quero explicação do porquê que o vilão é mal. Ele é mal porque ele é mal, ele gosta de fazer maldade, e é isso. Como eu falei, o filme tem essa pegada dos 80, mas o que eu acho legal aqui é que ele não se apoia na nostalgia, no sentido de que ele tá trazendo elementos para levar a história para frente. Esse aqui, a sensação que eu tive é que eu tava assistindo um filme que foi feito nos anos 80. Então ele tem sim referências, né? Assim como
como muitas produções hoje em dia têm. Algumas fizeram bem, outras nem tanto. Tiveram outras originais que tentaram pegar essa vibe, como Stranger Things também, que funcionou. Mas aqui parecia que eu estava assistindo realmente um filme de fantasia feito naquela década, apesar de ter, sim, efeitos mais modernos, ou então uma trilha sonora um pouco mais pra frente do que daquela época necessariamente, né? Tem algumas coisas ali que a gente vê que é um filme atual, né? Começa num tempo atual, não se passa nos anos 80 nem nada. Mas a sensação, o estilo da história com essa simplicidade, as cores, o jeito que é contada, realmente faz a gente sentir que está assistindo uma coisa no estilo História Sem Fim. Tem aquela parte com os vilões ali, por exemplo, da Maligna com o esqueleto, que me lembrou muito os Power Rangers, tipo a Rita Repulsa. A sensação era justamente essa, que eu estava assistindo alguma coisa que foi feita nos anos 80, anos 90. Falando nisso, então, já entro no quarto motivo, que é justamente esse. Não parece um filme de herói como tantos que a gente tem visto nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, talvez. Ele é um estilo mais de filme de fantasia. A gente teve isso mais recentemente com Dungeons and Dragons, que foi um filme também super legal. Então, realmente ele tem um estilinho ali, apesar do He-Man sim ser um herói, ele tem uma pegada mais voltada, pelo menos ao meu ver, para o universo da fantasia do que daqueles filmes que a gente tem visto dos heróis da DC e da Marvel, por exemplo. E o quinto motivo que eu queria trazer aqui, como eu disse, eu poderia falar vários, mas eu acho que é o fato dos protagonistas não serem atores A-listers, né, que eles falam assim. Então a gente tem o Jared Leto, o Idris Elba, Morena Baccarin, que são pessoas que estão na indústria hollywoodiana já há mais tempo, são de outras gerações. Mas a gente tem os novatos, entre aspas, também tem vários trabalhos aí, já estão pavimentando seu caminho, são famosos, mas se não são veteranos, que é o He-Man mesmo, que é o Nicolas Galitzine, a Camila Mendes. Então eu acho que não colocar uma cara muito famosa nesses personagens também é uma coisa que me atraiu. É que nem quando a gente tá aqui no Brasil e antigamente a gente via filmes e todos os filmes usavam os artistas da Globo, por exemplo, sabe? Então você tá vendo as mesmas caras, as mesmas pessoas. Eu achei legal eles terem usado aqui esses dois, principalmente da nova geração, pra serem a cara do filme, porque o He-Man, né, é o personagem principal e a Teela aqui é tão importante quanto ele nessa história. Então é isso, esses são 5 motivos que eu queria trazer, mas como eu disse, eu poderia falar vários aqui. Eu acho que o filme foi muito bem feito. Não sei se vai ter uma continuação, né? A gente quer muito porque tem umas cenas pós-créditos aí, deixou um gostinho do que pode vir, mas de uma maneira satisfatória e dando vontade de ver mais. Mas, infelizmente, a gente não sabe se isso vai acontecer. Tô com os dedos cruzados, tô divulgando o máximo que eu posso para ajudar o filme também, porque é um filme super divertido, que merece ser visto e vai ser uma pena se a gente não tiver realmente uma sequência. Fico por aqui, deixo você agora com um clipe aí de alguns momentos que eu vivenciei desse hype de Mestres do Universo com a Spoiler Night no Cinemark e com a Krispy Kreme. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e eu te vejo no próximo vídeo. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and